gostaria que você lesse o que está escrito na TV. Leia. Está ou não está? E como você define essa certeza sua de que Ele está aqui? Preste atenção, gente. Ontem nós falamos, você aprendeu que você é templo de quem? Preste atenção. Então, se você é templo do Senhor Espírito Santo, por que você tem essa certeza de que Ele está aqui? Porque o templo dele, que é você e que é sagrado, se encontra aqui. Você sabe que o Senhor Espírito Santo, Ele não é iludido e Ele não mora mais. A gente aprendeu disso. A gente vai falar um pouquinho quando nós entrarmos na palavra desse detalhe importante. Mas você sabe que Ele antes habitava, o próprio Deus habitava lá no tabernáculo, em tendas. E hoje Ele passou a habitar em você, em nós. O templo dele foi substituído por pessoas. Então, quando você entender isso, você vai parar, às vezes, e isso a gente vê muito. Você percebe que tem pessoas que eles preparam o ambiente interior da igreja para recepcionar os irmãos, e que a psicologia ajuda muito nesse ponto, que fazem lá o quê? Botam um fundo preto, um jogo de luz, que eles argumentam que isso suaviza e traz mais um aquebrantamento para as pessoas que se achegam àquele lugar. Isso não descreve que isso vai mudar a vida da pessoa. O que muda a vida da pessoa não é esses preparativos, igreja, é o Espírito Santo dentro dela. Porque por mais que ela chegue naquele ambiente, ela saia se sentindo bem. Se ela sai sem Ele, ela vai continuar sofrendo. Entende? Que não é o que, por mais que a gente faça dentro desse ambiente, igreja, nunca vai jamais substituir a preparação da sua própria vida para a habitação dele. Pastor, mas é precioso. Eu não estou dizendo ao contrário, mas eu estou expressando a você que o lugar dele morar não é o prédio da igreja, é a sua vida. Se não fosse assim, Deus não teria permitido que Nabucodonosor invadisse o templo dele, que tinha todos esses utensílios sagrados, quebrou tudo, levou os utensílios, destruiu o santuário do Senhor e levou aquilo que era sagrado para a Babilônia. Se fosse tão importante, ele não teria permitido que isso acontecesse. Lógico que é muito importante, mas o que eu quero dizer, o lugar da habitação do Espírito Santo não é o interior da igreja, é você. É você a preciosidade. Então, se Deus está aqui, Ele está porque você está aqui. O Espírito Santo está aqui porque você está aqui. Você vai sair daqui, Ele vai com você. Ele vai seguir você. Ele vai estar com você. Quando Jesus disse, para sempre. Não importa para onde você for, Ele vai estar junto com você. Agora, se você o desobedecer, o desonrar, não glorificar no templo que é você, que é sagrado, aí sim, você afasta Ele do seu templo e Ele fica do lado de fora. E você fica vulnerável. Isso é uma lição de Deus para a sua vida. Porque ontem preguei e assim acontece muito. Mas assim como eu te ensino a meditar, eu fico meditando. Eu fico me alimentando daquilo que eu te ensino. E isso me ajuda a me manter, a me fortalecer, porque eu não alimento apenas você, eu também quero me alimentar do que eu ensino. Se o Espírito Santo te ensina, primeiro Ele me ensina para que eu possa te ensinar. Porque eu só entrego a você o que eu tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho para você. Amém? Então, se você está sendo alimentado, Ele me alimentou primeiro. Compreende, igreja? Essa é a importância de você entender que é aí dentro que Ele habita. Não é aqui não, tá? Ele não fica aí na cadeira te esperando, não. Não é o que eu vou preparar aqui no santo lugar para atrair você que vai mudar a tua história. É Ele dentro de você. A habitação dele não é o que eu faço dentro do santo lugar. O que faz a diferença é o que eu estou organizando e preparando
com relação à minha própria pessoa. E é por esse motivo que o diabo ele tenta destruir o templo de Deus. E quanto o Espírito de Deus, ele constrói, ele reforma, ele habita, ele muda o cenário quando ele está dentro de você. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hoje nós vamos falar, desafiei você, também. E eu fiz isso porque eu vivo com uma semente chamada fé. E nós vamos falar um pouquinho dela hoje. E o tema aparecer já está na TV, você pode ler. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Não há nenhuma possibilidade da igreja ser cheia do Espírito Santo se não tiver fé. E você vai aprender isso comigo hoje. Amém? Que sem a fé ou sem fé é impossível ser batizado com o nosso Senhor Espírito Santo. E você vai entender dentro da palavra. Abriu aí, igreja? Posso ler com você? Esses primeiros versículos, que são os 3 primeiros, o 19, o 20 e o 21 de Hebreus, capítulo 10. Iremos ler até o verso 23. Esses 3 primeiros versículos, nós vamos falar ou observar que a Bíblia vai dizer um pouco acerca do que nós falamos ontem. Verso 19, 20, 21, o 22 e o 23 nós iremos ler. Amém? Posso ler com você? Que diz assim, Posso? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde? No Santo dos Santos, o lugar que onde eu te expliquei ontem, onde Deus habitava, pelo sangue de Jesus. Verso 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo quê? Pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, que foi através da sua morte que Ele deu a condição para hoje poder se aproximar do Santo dos Santos, através do Senhor Espírito Santo. 21: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração de que maneira? Purificado do que, igreja? E lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é o que, igreja? O que ele pede para você fazer após entender que esse véu está rasgado, foi rasgado, tem o acesso, ou nós temos o acesso de nos aproximar de Deus e ser cheio dessa graça. Como que Ele quer que você se comporte? Primeiro, quando você se aproximar, Ele quer que você tenha o quê? Um coração sincero. E o que mais? Tem que a plena certeza de fé e um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha aqui para mim, por favor. Certeza absoluta, a plena certeza de fé. Gente, nós sabemos, para você entender, por que a Bíblia está nos ensinando dessa forma? Deus, o nosso Deus, não possui um corpo físico. Você entende isso? E a Bíblia disse isso para nós lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e o 24 fala a respeito disso. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem de que maneira? Em espírito e em verdade. É em espírito. Então a gente já entende que Deus não possui um corpo físico como cada um de nós possuímos. Deus é espírito. Então se você não tiver essa plena certeza de fé, é muito difícil você tê-lo dentro de você. Porque se você não tem a plena certeza
de que Ele é uma realidade, mesmo não vendo, você vai se aproximar dele com aquela mesma expressão. Lembra que eu falei para você lá atrás? Eu falei disso assim: olha, nós vamos falar disso lá para frente. Aqui chegamos a esse ponto, que eu não posso buscar Deus, eu não posso clamar pela presença de Deus, ou entrar na presença de Deus esperando que Ele vai se manifestar. O esperar traz dúvida, o esperar traz insegurança, traz incerteza, igreja. O esperar, ela vem desse propósito, ou dessa questão de incerteza, mas não é esperando ao entrar na presença de Deus, mas acreditando, porque acreditar vem da fé, vem do verbo, vem da palavra crer. Quando você entra na presença de Deus dessa maneira, você tem essa certeza, essa convicção dentro de você. Se você não tiver essa convicção, é impossível de você agradar a Deus. Você realmente espera que Ele venha sobre você, então você tem que ter essa atitude, e a Bíblia nos ensina isso. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, olha o que a Bíblia diz, capítulo de Hebreus 11, versículo 6, olha o que a Bíblia diz: de fato, sem fé é o que, igreja? É impossível agradar a Deus. Olha que coisa preciosa. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia de que forma, igreja? E que se torna como? Do que? Se você está se aproximando de Deus, você tem que crer que Ele existe. E qual é a garantia que você vai crer na existência de Deus, igreja? Se chama fé. E é ela que faz com que Deus, ao olhar para você, se agrade de você. É mesmo a expressão de dizer para Ele: Deus, eu não vejo, mas eu creio. Eu sei que o Senhor está. Amém, igreja? É essa ação, é essa atitude que a igreja precisa ter quando se posicionar no momento da busca. Quantas vezes eu mesmo, igreja, nas minhas orações já fiz isso aqui, esperando que Deus, orando: venha Deus, eu espero que o Senhor venha derramar do teu poder sobre a igreja. Mas dentro das pessoas não tem essa certeza, porque, como eu falei, não é esperar, mas é acreditar, é crer. Eu quero Deus. Então, se você vai, olha o que a Bíblia, o finalzinho vai dizer: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Olha só o que ele vai dizer: ele tem que acreditar que Ele existe, para que ele possa se tornar galardoador dessas pessoas que o buscam. Você está buscando, Ele quer ser o teu galardoador, ou seja, quer ser o teu consolador, o teu Senhor, o teu Pai. Mas para isso não acontecerá dessa forma. Na verdade, ninguém agrada a Deus. Só uma forma de agradarmos a Deus: agindo com essa certeza, que é a fé. Voltando para o verso 1, aí eu vou pôr na TV, do mesmo capítulo, que é Hebreus 11, versículo 1, vai dizer: ora, o que, igreja? A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fato que não vê. Que se não ver, eu não vejo, mas eu tenho que ter essa convicção dentro de mim, igreja. Eu tenho que ter essa plena certeza da fé. Quando eu me posicionar para buscar, será que vai acontecer? Será, o que vai acontecer? Será que ele vai mexer comigo? Ele vai me fazer eu chorar? Será que vou sentir um arrepio? Você, dessa forma, não vai conseguir receber o Espírito Santo. Se você ficar será é dúvida, gente. A palavra será vem da dúvida. É a certeza. Ele está dizendo, você se aproxima dele com a certeza. Sem essa certeza não tem como agradar a Deus. Eu vou aqui te dar alguns exemplos para você entender que Deus, por mais que Ele saiba,
Deus sabe da necessidade da igreja. Deus sabe da tua maior necessidade. Qual é a maior necessidade da igreja, gente, hoje? Me ajuda aí, vê se você está seguindo a mesma linha de raciocínio comigo. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Muito bem, ser cheio, ser batizado com o Senhor Espírito Santo. Essa é a necessidade da igreja, não é? Essa é a necessidade. Só que Deus, mesmo sabendo dessa necessidade, por que Ele não vem? Porque Deus não atende às nossas necessidades. Deus atende o que, igreja? A nossa fé. Não, pastor, eu te provo biblicamente. O que agrada a Deus é a fé, e o que desagrada a Ele é a dúvida, porque é o contrário da fé. E Jesus falou isso para alguns discípulos, para algumas pessoas, por diversas vezes. E eu quero te provar isso na Bíblia. Eu vou pôr para você aqui, vou pôr logo de antemão 4 versículos, o Mateus 6:30, Marcos 4, versículo 40, Mateus capítulo 14, verso 31 e Mateus 16, verso 8. Está tudo aqui na TV. Mas olha o que você vai observar nas palavras do Senhor Jesus. Vamos ler? Quanto mais a vós outros, homens de quê? De pequena fé. Ele faz uma pergunta. Isso fala lá em Mateus 6:30. Aí se nós formos ler o versículo de Marcos 4, versículo 40, ele vai dizer assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha que forte, igreja. Como é que não tendes fé? Lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mais do que isso, Mateus 16, verso 8, olha o que a Bíblia descreve: porque discorreis entre vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Olha só, percebe que as palavras de Jesus, de frustração com essas pessoas, que não consegue demonstrar nenhum pingo de fé. Percebe que essas pessoas nesse momento não estavam ou não estão, quem age assim, agradando a Deus. A gente sabe, igreja, que nos dias de hoje a gente fala da fé e às vezes as pessoas agregam a fé como uma ferramenta apenas para conquistar algo aqui físico, terreno do lado de fora, externo. Se é uma casa, a fé vai te ajudar. Se é a cura, a fé vai te ajudar. Se é a transformação de área A ou B ou C, tudo isso as pessoas dizem, a fé vai te ajudar. E que isso não é mentira, é uma verdade. Se você quer tomar posse do reino dos céus, desfrutar do melhor de Deus, é através da fé. Mas igreja, por que rejeitar? Por que de alguma forma ignorar essa palavra? O que a fé pode nos beneficiar acerca desse verdadeiro encontro com Deus? Porque sem essa ferramenta ou sem essa semente de Deus em nosso coração, é impossível de fato, de verdade, a gente ser batizado com o Espírito Santo. Porque se você for lembrar, Deus não tem um corpo físico, Ele é Espírito. Se você quer ser cheio dEle, não é com os olhos que você vai comprovar ou testificar, não é sentindo, não é palpando, tocando, não, é pela semente dele da fé, porque a fé te dá certeza da existência dele. Você não vê, mas a fé te dá a garantia que ele existe, é um Senhor real, ele é uma realidade. Só a fé pode te dar essa garantia. Mas percebe alguns discípulos que entristeceram Jesus? Aí agora eu vou pôr para você também lá no livro, eu vou pôr aí na TV para você ler junto comigo, Mateus 17, e o verso também é 17, tá? Quando aparecer na TV você vai ler junto comigo. 1, 2, 3, vamos lá? Até quando estarei convosco? Até quando vós? Trazei-me aqui o menino. E Jesus
repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino, ou seja, aquela criança ficou de que forma, igreja? Curada, restaurada. Horas depois os discípulos vão fazer isso, preste atenção. Então os discípulos, verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Aí o versículo 20, que é muito forte. E ele lhe respondeu: por causa do quê? Da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será o quê? Mas percebe que ele fala de novo da pequenez da vossa fé. Percebe, igreja, que o povo que de alguma maneira, a maioria dos discípulos que andaram com Jesus, demonstrou essa insegurança, a dúvida, não tendo certeza da fé em seus corações. Mas a Bíblia fala de duas pessoas. Primeiro foi aquele centurião que a Bíblia descreve. O próprio Senhor Jesus disse que nem Israel ele viu fé como daquele homem. E a outra, eu quero te dar um exemplo, e eu faço questão que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus 15. Eu quero ler com você, para você entender o que foi dito antes. Lembra que foi dito que Deus ele não responde às nossas necessidades, ele responde à nossa fé. Mateus capítulo 15, a partir do verso 25. A partir do verso 25. Nós iremos ler até o verso 28. Olha que coisa forte. Presta atenção, isso aqui é uma mulher cananeia, tá? É uma mulher cananeia. Não é um dos judeus, não. É uma mulher cananeia. Presta atenção. Olha, ela vinha ali importunando, pedindo socorro ao Senhor Jesus, até no momento que Jesus para falar com ela. Presta atenção como vai desencadear essas palavras ou essa conversa. Ela, porém, veio e o adorou. Verso 25, tá? Dizendo: Senhor, socorre-me. Essa aqui era a necessidade dela. Ela pede o quê? Socorro. Ela tinha um problema. Olha aqui para mim, rapidinho, para você entender a necessidade dela. Ela tinha uma filha que, como ela dizia, que estava horrivelmente endemoniada. Estava com problema. E essa era a necessidade dela. E ela chega dizendo o quê? Socorre-me, Senhor. Essa era a necessidade dela. Mas olha o que Jesus vai dizer para ela. Presta atenção. No verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele chama ela de quê? De cachorro. Olha aqui. Para algumas pessoas, Jesus poderia, se você olhar pelo lado físico, é até uma forma dura e rude. Mas ele, por ser especialista em mexer em nós, aquilo que muda a vida da a nossa história, a nossa vida, que é a fé. Jesus, na verdade, estava aqui mexendo com a fé dela. Jesus estava aqui, de alguma maneira, tentando despertar essa fé nela. Porque ele sabia que não é porque eu preciso que ele vai me atender. Não é porque eu tenho necessidade que ele vai me socorrer. Ele socorre quem expressa essa fé, igreja. E ela, olha, Jesus se impressiona tanto com ela após a resposta dela. Presta atenção o que ela vai responder primeiro. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aí Jesus se agradou dessas palavras. E olha o que ele vai dizer. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é o que, igreja? É a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou como? Ele atendeu a necessidade dela? Não atendeu a necessidade dela, não. Ele atendeu a fé dela quando ela demonstrou a ele. Ela vinha gritando, ele nem parava. Tanto que os discípulos vinham, diziam: não incomoda, não incomode o mestre, não faça isso. Ó Senhor, vê uma mulher gritando aí.
E ele só para, e quando para, ele fala, chama ela de cachorro, vamos se dizer, é o que a Bíblia está dizendo. E ela, a partir do momento que ela se sentiu, ou que ela ouviu as palavras de Jesus, que não foi nada bom, mas ao invés dela se zangar e ir embora, ela revela a fé que ela tinha dentro de si. Tanto que Jesus disse: ô mulher, grande é o teu problema. Foi isso que ele disse? Ô mulher, eu estou com tanta dor de você. Foi isso que ele disse? Não, ele disse: ó mulher. Ele se impressionou, não foi com o tamanho do problema dela, ele se impressionou exatamente com a atitude de fé. Grande, ó mulher, é a tua fé. Ele atendeu a fé dela. E é isso, pastor, mas o que tem a ver? Eu trouxe você a esses exemplos e trazendo para a nossa realidade acerca desse assunto chamado: sem a fé é impossível ser batizado com o Espírito Santo. Eu te dei exemplos de pessoas que não agradaram a Deus, porque não chegaram a Ele com essa certeza. Imagine, igreja, se para tomar posse de coisas físicas é necessário ter fé. Essa mulher só viu a filha dela sã porque ela aplicou a fé dela. Imagine se para curar, para prosperar, para ser abençoado do lado de fora eu preciso da fé. Eu te pergunto, você precisa do que então para ser cheio do Espírito Santo? Sem essa fé não tem como agradar a Deus. O que agrada a Deus é Ele ver que você, mesmo não vendo, mas tem certeza da existência dEle. Mesmo não enxergando com os olhos físicos, mas você sabe que Ele está aí dentro de você. É isso que agrada a Deus. É isso que alegra a Deus. Você tem que acreditar. A Bíblia está dizendo: aqueles que crê que Ele existe tem que se aproximar com essa atitude para que Ele se torne galardoador dessas pessoas que o buscam. Deus é Espírito, não é sentindo, poupando, tocando. Não, igreja, não é os sentimentos, não é os seus sentimentos que pode te dar essa certeza. Gente, é somente a fé. Ela te garante você de fato ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Então essa mulher traz uma grande lição acerca do que nós devemos fazer, como nós devemos agir para ser cheio do Senhor Espírito Santo, para sermos cheios da presença de Deus. Não é a opinião dos outros, mas dentro de mim tem que ter essa semente, dentro de mim tem que ter essa certeza. E quando você parar para buscar, por esse motivo, falei ontem, hoje você vai falar na língua dos anjos. Agora não depende de mim, não depende do Espírito Santo, depende de você, de como você vai se posicionar para buscá-lo, de como você vai se lançar na busca por Ele. Não pode haver dúvida, não pode dividir seus pensamentos com seus problemas pessoais, não pode você dividir. Aí dentro de você tem que ter um foco, o pensamento seu tem que ser nele. Você não pode chegar aqui, e às vezes é isso, por esse motivo que muitas pessoas, ao buscar o Senhor Espírito Santo, enquanto alguns estão se envolvendo e falando, alguns estão com a boca fechada. Por quê? Qual é o motivo? Você acha que se ela tivesse certeza, assim como eu tenho certeza que você está aí, aqui do meu lado, você ia ficar calado, precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando ter esse encontro que realmente muda a igreja? Aí eu te respondo: por que a igreja tem necessidade do Espírito Santo e por que não é batizada com o Senhor Espírito Santo? Porque elas não têm certeza acerca da sua própria existência. Ela não tem a certeza de que Ele está aí, de que Ele está aqui. Ele está aqui por quê, igreja? Vamos lá de novo para a pergunta lá do início da reflexão. Porque você está aqui. Jesus morreu na cruz, não foi por quem? Foi por mim ou foi por você? Perdão, foi pelo templo, pelo santuário, que é a parte física onde nós nos encontramos a buscar o Espírito Santo, ou por você? Foi por você, foi por nós. Nós somos esse templo. Ele disse: o Espírito Santo vai vir se eu for, tenho que ir para que Ele venha. E Ele, quando vier, vai estar com vocês, vai ensinar vocês, vai guiar vocês por toda a verdade, porque Ele não vai falar de si mesmo, vai falar daquilo que Ele ouviu e das coisas que ainda há de acontecer. Ele vai receber do que é meu e Ele vai me glorificar. Ele vai fazer isso.
Agora, o que eu preciso fazer? Porque primeiro você não vai ver o Espírito Santo. Você não vai ver fisicamente o Espírito de Deus. Porque eles são Espírito. Agora, se eu quero ter, qual é a semente? Qual é o segredo, igreja? Não há mais segredo para você que está aqui participando desse culto, né? Porque o que você precisa ter é o quê? E o que é fé, igreja? Certeza. Como a Bíblia fala, e eu reforço, uma certeza absoluta. Não pode ter um pingo de dúvidas dentro daquilo que você faz em busca de Deus. O que é fé? Fé é eu sentir. Eu senti, isso não é fé, gente, isso é sentimento. A fé te traz a garantia dessa presença do Espírito de Deus aí dentro. Ela te dá a condição de você enxergar o que muitos não estão enxergando. O que ela te dá a garantia. Lembra de Jesus, por exemplo? Jesus disse assim: olha, meus discípulos, antes dele ir para a prisão, antes dele ser morto na cruz, ser preso, melhor dizendo, ele disse: vocês vão me abandonar. Aí ele vai dizer: eu vou ficar só. Quando ele diz eu vou ficar só, ele estava se referindo a ficar só de seres humanos do seu lado. Porque nenhum daqueles discípulos que eles tinham escolhido, que eram 12, iam ficar do lado dele. Nenhum deles. Um já se tinha se desviado, que era Judas. Já tinha traído até essa altura. Já estava lá combinando com os sacerdotes, fugiu a palavra do cargo deles, os judeus, para poder prender Jesus. Ele já tinha traído Jesus. Mas aí Jesus vai olhar com esse olhar de fé. Eu estou falando que eu vou ficar só de seres humanos. Nenhum de vocês vão estar comigo. Mas a minha certeza, a minha convicção, eu acredito que o meu Pai vai estar comigo. Vocês não vão estar, mas o meu Pai vai estar. Olha que Jesus enxerga o Espírito do Pai. Enxerga a presença do Pai através do seu Santo Espírito. Em nenhum momento o Espírito Santo abandonou Jesus. Amém, igreja? Jesus estava passando pelo paraíso, não era? Dali para frente? Não, ele estava passando por dor, por sofrimento. E ele dizia: o Pai está comigo no sofrimento. É muito forte, igreja. Sabe onde nós mais crescemos, igreja? Eu quero falar de uma pessoa que a Bíblia descreve, que é José. O momento que ele mais passou dificuldade, para ele foi o momento mais feliz da vida dele. Você sabia disso? Porque foi no auge da sua dor que Deus trouxe muita alegria, porque foi onde ele reuniu toda a família dele de volta lá no Egito. E ele estava vivendo os momentos difíceis também, de seca, de escassez para todo canto, mas foi onde Deus trouxe e restaurou de volta a família que um dia ele tinha perdido, por conta da maldade de seus irmãos. Percebe que mais na dificuldade é onde a gente cresce, mas só acontece isso quando você tem a plena certeza que mesmo em meio à dor, o Espírito Santo nunca vai te abandonar se você permanecer fiel, obedecendo a Ele. Amém, igreja? Deixando Ele cuidar desse ambiente que é dele. O Espírito Santo, ele é o dono de cada um de nós, por sermos templo dele. Nós sabemos, igreja, quando o mal manifesta na vida de alguém, isso aqui na história, isso é uma verdade. Esse mal manda naquele lugar. A unha que vai pintar, a cor, o cabelo como vai usar, o tipo de maquiagem, ele manda naquele lugar. E sabe como é que ele tem essas pessoas? Cavalo. E ele destrói o templo de Deus. E o nosso Deus, que é santo, o Espírito Santo, quando habita em nós, ele espera que você permita que ele também conduza, principalmente por saber que é o nosso Deus vai conduzir você em momentos que você vai passar dificuldade, mas o caminho que ele está te guiando é o caminho que vai te conduzir à vitória, ao reino dos céus, a uma mudança, uma transformação. E tem poucas pessoas que permitem ele fazer isso, igreja. Jesus passava pela dor, mas ele dizia: o Pai está comigo. Significando dizer que ele estava dizendo: o Espírito do meu Pai, o Espírito Santo, aquele que me gerou lá no ventre de Maria, vai estar aqui comigo. Ele não vai me abandonar, porque eu tenho sido um filho obediente, compromissado. Eu tenho sido um filho dedicado. Eu não faço do meu jeito, eu faço da forma que o Espírito do meu Pai conduz eu fazer. Ele me disse que é para morrer, então eu vou morrer na cruz pelos pecadores. Entende, igreja, agora?
que é impossível, porque você nunca vai enxergar Deus com o olhar físico. Pela fé você consegue ter essa certeza. Ei, Ele está aqui, então eu posso ser cheio. Ele prometeu que seria comigo. Então você, ao buscar, você não vai ficar você vai buscar por Ele. Você vai esquecer o seu problema A ou B ou C, seja qual for ele o seu problema. Você vai deixar um pouco de lado para se dedicar simplesmente em buscar esse Deus, em simplesmente se envolver com Ele, em simplesmente se dedicar a Ele, igreja. Eu não vou mais dividir a minha adoração. Eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. Qual é o nível da tua fome? Repito aqui, esse assunto nós já falamos. Ele habita com os humildes. É hora de você fazer isso. Ó Deus, quem sou eu para achar que sou uma pessoa digna de receber a tua presença? Mas se é a tua vontade, eu estou aqui, meu Pai. Eu te busco porque eu não tenho mais nada, nem ninguém a quem recorrer. E o Senhor é o que vai mudar a minha vida. Se o Senhor, meu Deus, assim habitar na minha vida. Eu sei que até aqui eu tenho muito lhe entristecido. Eu tenho da forma que falo, da forma que ando, a minha forma de pensar. Eu sei que não tem sido muitas vezes do jeito que o Senhor quer, mas a partir de hoje eu sei, meu Deus, eu compreendo que se o Senhor entrar na minha vida, os meus pensamentos vão mudar, o meu querer vai mudar, a tua vontade vai prevalecer, e eu não vou mais lhe entristecer. Eu não irei mais lhe entristecer do jeito que eu estava lhe entristecendo. Isso muda, igreja. Quem entendeu? É impossível alguém agradar a Deus se não tiver essa convicção. Não existe mais dúvida para você. Que é o Espírito Santo, você tem que ter a certeza da fé. Tem que estar lavado o corpo, é a mente da má consciência com água limpa. O corpo com água limpa. E lavado a mente, transformada a sua mente da má consciência. E assim, quando você busca Ele, quando você se posiciona, essa certeza que vem da fé vai te dar a condição de você perceber que Ele já está aí dentro de você. Ou, para quem não tem ainda, eu receba Ele. Então não divida a tua adoração. No momento que você for buscar, não fica esperando não. Acredite, Ele vai se manifestar. Ele disse que se tiver 2 ou 3, Ele estaria presente. E mais do que isso, se você me ama e guardais os meus mandamentos, meu Pai o amará, eu o amarei e olha a promessa dele, me manifestarei. É isso que Jesus disse. Você está guardando, está obedecendo? Então agora é hora de você ter certeza que Ele vai estar. Ele vai mudar todo o teu cenário aí. Essa é a certeza que a igreja precisa ter. Quem entendeu? De verdade? Então eu te pergunto, como faço para ser cheio do Senhor Espírito Santo? Eu vou buscar Ele acreditando que Ele vai se manifestar. Não vou esperar que Ele vai se manifestar. Eu tenho a certeza e acredito que Ele vai se manifestar. No momento que eu me posicionar, no momento que eu começar a falar com Ele, não vou dividir mais a minha adoração. A verdadeira adoração, lembra qual é? Quem lembra? Ninguém lembra. Qual é a verdadeira adoração, igreja? Muito bem, salvou a igreja. É uma vida de obediência. Abraão subiu no monte e não foi para cantar hino lento, não. Ele subiu para adorar e era para sacrificar Isaac. Então, adoração é uma vida de obediência. Ele subiu para obedecer a voz de Deus. Se você obedece, se você tem a certeza, Ele vai estar, aí Ele vai vir, não tem jeito, gente. Se você está limpo, se você não tem mais nada aí que te condene, pronto, Ele vai habitar em você. Amém? Fique de pé e dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus, que é digno de ser glorificado. 3 coisas importantes, tá? Quando não há fé, você questiona a integridade de Deus. Primeira coisa, quando não há fé, você vai questionar a integridade de Deus. Segundo, Deus não responde às nossas necessidades, Ele responde à nossa fé, como nós vimos lá em Mateus 15, do verso 25 ao 28. E agora a terceira, que é para você aplicar na hora da busca: não entre na presença de Deus esperando que Ele vai se manifestar, mas acreditando que Ele vai
se manifestar. Amém? É acreditando, não é esperando. Aplica esses 3 pontos na sua vida agora para você ver. Quando você não tem a fé, você vai questionar. Lembra dos filhos de Israel? Eles não tinham essa certeza. Todo tempo eles estavam questionando Moisés e Deus. Era melhor para a gente ter morrido, era melhor para a gente ter voltado para o Egito, porque eles não tinham essa certeza e questionavam a integridade de Deus. E quando você questiona a integridade de Deus por falta da fé, você não agrada a Ele. Agrade a Ele através dessa certeza absoluta dentro de você.